Vamos pegar um pouco sobre a situação do corona pelo mundo, né? Primeiro eu tenho que dizer a vocês que o primeiro-ministro do Japão, ele falou que ele vai combater, que ele vai erradicar e que vai estar sob controle, que vai ter Olimpíada e etc. Esse discurso dele, eu quero dizer para vocês que não é um discurso para ser levado totalmente a sério. Por quê? Porque ele fala isso como um desejo e não como algo que ele vai conseguir efetivamente cumprir. A gente sabe que a sociedade japonesa, ela é conservadora e ela quer manter a estrutura, a aparência e etc. Pode ser que isso dê problema no futuro, mas a questão é que o próprio Japão hoje em dia está cogitando ver a questão do estado de emergência, que na verdade já devia ter entrado, na minha opinião. Mas então, mantendo aqui a linha, né? Eu acredito que não teremos Olimpíada esse ano. Eu tenho que ser bem sincero com vocês, porque eu não acho que o Japão vai conseguir controlar até julho. Pode ser que tenha até vacina, e vacine todo mundo até março, abril. O Japão tem poderio para vacinar todos os seus cidadãos até abril. Isso não é uma dificuldade para a tecnologia e para o esforço coletivo japonês. Os japoneses, para vocês terem uma ideia, às vezes tem coisas que você tem que ir na prefeitura, carimbar um negócio, ficar esperando 2 horas e em outro lugar carimbar de novo para voltar no primeiro lugar, para depois voltar em uma semana e validar um documento. Então, assim, o Japão, ele tem burocracia, as pessoas vão na prefeitura, pelo menos, sei lá, 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, qualquer coisa, se você mudar de cidade, você tem que ir na prefeitura do novo lugar, dizer que você está indo para lá, você tem que dar baixa na prefeitura que você está saindo. Então, assim, o Japão tem um controle extremo sobre isso. Então, eu acredito que para a parte burocrática e poderio econômico para disponibilizar a vacina, o Japão tem. Isso o Japão tem. Mas o problema é que você vai ter que trazer pessoas do mundo todo para as Olimpíadas. E para você fazer isso, você vai ter que garantir que os lugares tenham as vacinas concedidas. E aí vem o grande problema. Atleta tem que estar na primeira fila de vacinação? Não. Os atletas, eles vão estar por último, porque eles têm, em tese, eles têm mais capacidade física e eles vão estar depois dos idosos, depois do pessoal da linha de frente, eles vão estar lá pro final, assim como as pessoas em geral. E aí o que acontece? Tem lugares, como o Brasil, por exemplo, em que a gente não tem, pela matéria que eu vi lá ontem, né, na Folha de São Paulo, o Brasil só tem 3% ou 2% das seringas necessárias para vacina. Então, assim, a gente está comprando dose, mas não vai vacinar todo mundo. E quando é que vai começar? Então, assim, tem um monte de coisa aí sendo colocada, e isso é um grave problema. Por quê? Porque os países, eles vão ficar desiguais nesse sentido. O Brasil, por exemplo, vai atrasar muito para ter essa vacina. Quando ela chegar, vai primeiro para os idosos, e para quem o Brasil permitir furar fila, já aviso que furar fila eu acho que é criminoso e imoral, é minha opinião, é criminoso e imoral você ultrapassar o limite das coisas, né? E é muito complicado. Então, assim, o Brasil não vai conseguir vacinar todo mundo, pelo menos até o final do ano. As Olimpíadas, elas não tem como acontecer, porque você tem que, vacinar todo mundo do Japão, até maio, mais ou menos, junho. Além disso, você tem que fazer com que todos os outros países do mundo tenham vacinado todo mundo para que os atletas estejam incluídos para que possam fazer. Ainda existe uma outra estratégia, que essa é a Malandrovski, que é a seguinte: você pegar esses atletas, levar para um país onde estiver todo mundo vacinado e você comprar vacinas particulares lá. Agora, vocês entendem quão bizarro é isso? Assim, é muito louco isso, gente. É muito louco. Porque aí você vai ter que criar um país. Criar não, né? Mas tipo, colocar em um país em que você vai vacinar essas pessoas, sendo que elas já podem estar contaminadas. Então você ainda pode gerar mais problema de Covid nesse país. Enfim, é uma coisa muito, muito louca, né? Exatamente, todo mundo confirmando aqui, né? Se furar fila, até em fila do é ruim. Imagina em um mercadinho de bairro, ou pior, de banco. Exatamente, gente. Quando houver algum tipo de atitude, né, contra os cidadãos em geral, né, vai dar problema, vai dar muito problema. E quanto fica a questão dos PCDs? Juridicamente,
a atendimento preferencial, mas com um número pequeno de vacinação nesse primeiro momento, como lidar? Então, a questão aqui seria, as pessoas com deficiência, elas, nesse caso, se a deficiência delas gerar uma consequência ou um prejuízo para elas que coloquem elas no grupo de risco, elas têm que ser tratadas primeiro. Se o problema delas não alterar em nada, aí tudo bem. Por exemplo, eu sou deficiente visual. A deficiência visual por si só não me traz nada. Então, assim, eu posso ter preferência em relação às outras pessoas que não são grupo de risco, mas eu não posso ter preferência em relação ao grupo de risco. Entende? É assim que funciona. Terá que vacinar todos os envolvidos nas Olimpíadas, como, por exemplo, as comissões técnicas. Exatamente. Aqui ainda tem mais esse elemento de que você vai ter que vacinar os atletas, a comissão técnica, os representantes daquele país, que também, em tese, não deveriam furar fila, né? Mas, enfim, a gente sabe como é que são essas coisas, né? É muito complicado isso, é muito complicado essa dificuldade, né, esse problema todo. Trazendo um pouco mais de elementos para vocês, a questão da vacina, ela vai ser um grave problema, porque também você tem vacinas que estão colocadas como dose dupla, sendo que tem que ter um intervalo de, sei lá, 14, 21 dias entre uma dose e outra, e tem outras que são de dose única. Então você ainda tem essa questão de saber se vai ser dose única ou dose dupla. Gente, é muito difícil a gente conseguir ter a Olimpíada esse ano por conta de todas essas características, né?